Na terça-feira passada, circulou nas redes sociais um vídeo da Assembleia Geral das Nações Unidas e não foi o discurso de Jair Bolsonaro. Em 2003, o então ministro da Cultura do governo Lula, Gilberto Gil, realizou um concerto na ONU para celebrar o Dia Internacional da Paz e foi acompanhado, inclusive, pelo ex-secretário-geral da ONU e Nobel da Paz, Kofi Annan. Vamos ver esse vídeo. Toda menina baiana tem o santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá. Que Deus deu, Deus dá. E foi que Deus entendeu de dar a primazia pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também que Deus deu. Que Deus entendeu de dar toda a magia. É um clima bem diferente. Nessa época, o Ministério da Cultura, sob a gestão de Gilberto Gil, propôs o uso de tecnologias e softwares livres e iniciava o programa dos Pontos de Cultura, que tiveram um impacto de extrema relevância para as artes no Brasil. Essa conclusão, inclusive, está na tese de doutorado apresentada na Escola de Comunicações e Artes da USP pela Ana Carolina Silva Biscalquim, que nos acompanha hoje aqui no estúdio para uma conversa sobre tecnologia e cultura. E a gente está também com Wilkin Sanches, doutor em antropologia e diretor do Coletivo Digital. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Obrigada pela presença. Ana, na tese você aponta, inclusive, que as medidas propostas por Gil eram revolucionárias. É isso mesmo? É isso mesmo. Se você levar em consideração que hoje nós não conseguimos viver sem tecnologia, a gente vê essa conexão afetando a nossa vida de uma maneira tão direta, se pensar lá em 2003... isso ainda não era uma prática. Sim. Isso era uma potência. Era possível pensar numa sociedade interconectada, mas isso ainda não estava realizado, era um plano de construção. E o Gil enxerga, muito cedo, o potencial de tudo isso e diz, vamos configurar a cultura em rede. E essa configuração em rede dos pontos de cultura, ela é disruptiva nesse momento, ela é interessantíssima, e ele percebe também a necessidade de introduzir a tecnologia dentro da produção cultural. Então, de possibilitar as pessoas que já faziam tecnologia, faziam cultura e já trabalhavam com cultura em seus locais, a terem acesso às tecnologias para que eles pudessem se conectar a essa rede. Então, foi uma jogada de visão de futuro que o Gil teve, que influenciou todo o nosso fazer cultural a partir daquela década. Então, é uma sacada. É a Sim. sacada genial que o Gil teve, claro, em parceria com muitos colaboradores, em parceria com pessoas que estavam dentro do movimento software livre e que dizem ao Gil, olha, nós temos coisas aqui que podem acontecer que vão ser legais, e ele encampa esses projetos e essas propostas, e a partir desse carisma que ele tem, ele consegue vender essa política com muita força. Então, o governo Gil ele é um motor de mudanças dentro do processo cultural e contribui para a construção da rede dos pontos de cultura que hoje a gente chama de cultura viva e que, de certa forma, ficam como legado depois que ele sai dessa gestão. Acho que até hoje existe uma dificuldade, inclusive em relacionar tecnologia e cultura. São duas áreas que caminham juntas, Wilkin? Na verdade, elas caminham muito juntas, né? Se a gente pensar todo o processo de digitalização que passa a cultura, as chamadas novas tecnologias, que já nem são mais tão novas assim, elas mudam não só o jeito da gente produzir cultura, mas principalmente o jeito que a gente consome essa cultura. Se você pensar nos anos 80, nos anos 70, quando você comprava um disco, ia lá, aquele disco de vinil, e aquele disco tocava várias vezes, você ouvia da primeira à última música. Isso é uma coisa que não dá pra gente imaginar uma pessoa comprando um disco hoje. É vintage hoje. Hoje é vintage, né? Tá na moda de novo, o vinil tá voltando. Mas ouvindo da mesma forma.
Claro. Né? Hoje você tem uma lista de músicas, você ouve as músicas aleatórias, ou do mesmo artista, ou de vários artistas, você cria playlists, você tá ouvindo a música, não necessariamente uma música que você comprou a mídia, mas ela pode estar numa plataforma de streaming. Né? Isso, se a gente pensar na forma de consumo, que a gente consome essa cultura, mas a forma como a gente produz a cultura também mudou muito. Né? Se você pensar a forma como era produzida a música, por exemplo, também nas décadas de 70 e 80, assim, para a forma como a gente produz a música hoje, é muito diferente. Né? Então, a tecnologia, ela está intimamente ligada com a forma que a gente produz e a gente consome os bens culturais. Sim. Agora, Ana, você fala sobre a organização da cultura em rede. É só uma metáfora ou, de fato, existiu uma ligação, uma conexão entre os diferentes pontos de cultura, organizações culturais? Bom, é uma questão filosófica, mas é também uma questão prática. Os pontos de cultura, quando são interconectados e colocados para conversar, eles passam a configurar essa rede de uma maneira prática. Então, houve as conferências de cultura, do Cultura Viva, que fizeram muito parte disso. A integração via online dentro dos fóruns de discussão do Ministério da Cultura, que poderiam acontecer por temáticas. Então, se você tem pontos de cultura indígenas que podem se intercomunicar entre si, trocar ideias sobre suas dificuldades ou sobre suas soluções encontradas, e você fomenta com isso a troca de conhecimento. Isso tudo vem muito da filosofia hacker, que é adotada a partir do movimento software livre, dentro do Ministério da Cultura, que é uma coisa muito forte, que foi também alvo do meu estudo. Essa ideia de que compartilhando e em comunidade nós construímos coisas mais fortes, mais rapidamente. Sim. E nos adaptamos também mais rapidamente. Então, montar uma comunidade forte de cultura passava como o Ministério da Cultura como um ponto forte, talvez, de referência nessa rede, mas passava a dizer, olha, vocês também estão em rede e também podem ser um ponto forte em suas regiões, em seus locais, em suas cidades, comunidades. É uma questão filosófica, até o sentido de que em rede somos mais fortes. Sim. E é uma questão prática na solução de problemas e em poder contar com pontos de apoio quando te falta uma referência dentro da rede. Claro. E é mais ou menos o que acontece quando o Ministério passa a não ter mais editais que beneficiem pontos de cultura. Cessam, a partir de 2015, os editais direcionados a pontos de cultura. O último foi em 2015, um edital de premiação para pontos de culturas indígenas, e aí, a partir disso, a gente não tem mais fomento, nem editais de premiação. No entanto, a rede continua viva. Sim. E aí, nesse sentido, ela é prática, porque existe o ponto de apoio a quem recorrer nesse momento, e, infelizmente, um pouco mais fragilizada, muito mais fragilizada, eu diria, mas, no entanto, podendo encontrar soluções paralelas e tentativas outras de continuar sobrevivendo, que é o caso que está acontecendo hoje, né, com o ponto de cultura digital. E é isso, a gente vai encontrando outras formas, né? Como que o coletivo se coloca hoje? Qual a situação, qual é o momento que o coletivo vive hoje? O coletivo, ele foi um dos pontões de cultura na época do Ministério Gil. Qual a diferença do pontão para o ponto? Então, quando se criam os pontos, isso em 2005, acho que 2004, né? 2004 tem a primeira chamada. Tinha uma proposta de que os pontos trabalhariam com software livre para fazer o registro das suas atividades e tal, e eles receberiam um kit multimídia para fazer esse registro. Então o kit vinha lá, um computador, acho que eram 3 computadores, câmera, microfone, mesa de som. E como muitos dos pontos não tinham domínio sobre tecnologias livres, Sim. foram feitas como é que chamava? As ações de cultura digital, que eram eventos itinerantes que passavam pelas cidades fazendo formação com os pontos de cultura. Só que como era um evento itinerante,
que acontecia? Quando terminava aquele evento, quando um ponto de cultura precisava de tirar alguma dúvida ou precisava de alguma referência, ele só conseguia recorrer a fóruns da internet ou encontrar os professores que deram o curso via rede social e tirar suas dúvidas online. Os pontões, eles vêm justamente para dar um suporte para os pontos de cultura. Sim. Eles eram como se fosse um ponto de cultura um pouco mais robusto. Sim. E a função deles era justamente dar esse apoio. Puxa, como era bem estruturado, de fato, né? É. Sim, é uma política pública pensada em todas as esferas. Você tem a mobilização da base, onde você pode se cadastrar como ponto de cultura, porque você realiza realmente com a sua comunidade esse processo cultural. E você tem camadas e camadas de apoio até chegar ao Ministério, que seria o governo federal. Com a promulgação do Plano Nacional de Cultura, isso tudo fica regulamentado, ou seja, é muito mais difícil distinguir tudo isso. Uma política de Estado, uma política de Estado, correto. E a política também vai entrando e permeando outras esferas. Então, os estados começam a ter que fazer seus planos estaduais de cultura e os municípios também, os planos municipais de cultura. Com isso, mesmo que você desmonte, né, ela de cima para baixo, vamos dizer, a ausência do governo federal não significa a ausência dos estados, a ausência dos municípios nesses fomentos. Hoje em dia, muitos pontos de cultura sobrevivem somente com esse fomento estadual e municipal. No entanto, você tem também a rede que, mesmo sem esses atores, pode sobreviver e pode se articular de outras formas para conseguir os financiamentos e cumprir suas necessidades. É nesse sentido de legado que o Coletivo Digital se encaixa. Exatamente. Isso. O coletivo ele já tinha uma ação antes dos pontos de cultura, que a gente trabalhava basicamente com projetos com foco em inclusão digital. A partir do trabalho que a gente desenvolve com os pontos, a gente para de trabalhar na perspectiva de inclusão digital, porque é um termo que a gente, inclusive, acha que já não retrata o momento. Porque quando você fala de inclusão digital, de um excluído digital, já é um discurso que afasta a pessoa, porque ninguém quer ser tratado como excluído. Entendi. E outra coisa que o cara tem um perfil no Facebook, ele tem um WhatsApp, ele, de alguma forma, ele está incluído. Talvez não da maneira que a gente acha ideal, mas ele, de certa forma, ele está incluído. Então a gente passa a trabalhar também, a partir daí, com o conceito de cultura digital. E de tentar capacitar as pessoas para que eles desenvolvam seu próprio conteúdo nas redes. Então, o Coletivo Digital começa a trabalhar nessa perspectiva de cultura digital. Hoje a gente continua ainda trabalhando basicamente com muita coisa que a gente começou ali nos pontos de cultura, né, os cursos de formação para arte e tecnologia, mas hoje já não com apoio do governo federal, né? O coletivo ele faz algumas prestações de serviços, né, na área de tecnologia, que acaba bancando as nossas ações culturais. Sim. Agora você falou sobre esse termo da inclusão, e quando a gente fala em acesso, a gente fala também em democracia digital. Existe hoje essa democracia digital? A gente está longe de alcançar isso. Sim, nós estamos bem longe. Existe um debate também sobre a democratização da cultura a partir do paradigma do acesso, que é esse onde você possibilita a pessoa ir até a apresentação. Então, eu vou acessar o cinema, acessar o teatro ou acessar uma determinada experiência cultural. E esse ponto de vista ele muda um pouco durante a Era Gil. Isso também é uma das marcas mais bonitas desse processo, que é você dizer que a gente não vai democratizar só o acesso, a gente vai democratizar a produção cultural. Então, você dá poderes às pessoas que produzem cultura a produzirem, né, com mais potência, a produzirem dentro do digital, a apropriarem-se das tecnologias para sua produção cultural. E nesse momento você tem esse acesso às ferramentas que te possibilitam se expressar. Sim. E dar acesso a formas de expressão novas fomenta de maneira lindíssima a cultura, assim, as potencialidades. Hoje você vê documentários produzidos de maneira independente, você vê música sendo produzida de maneira independente, tudo mais.
aí falarmos de uma democratização digital, vai muita conversa ainda. A gente precisa de internet de qualidade que chegue a todos os rincões do país. A gente precisa de... Hoje, se você pensar em interconexão, tem favelas e bairros, comunidades aqui mesmo de São Paulo que não tem como receber internet de banda larga, porque simplesmente não tem comprovante de endereço. Sim. Então a gente não está falando de muito longe, a gente está falando de São Paulo e dessa nossa realidade. Internet por satélite em outras regiões do Brasil que limitam muito o uso da tecnologia. Sim. No entanto, você tem essas possibilidades e também entra a questão da capacitação, da formação, que é muito importante para que você possa dizer que as pessoas estão tendo acesso realmente e podendo utilizar realmente dessas tecnologias. Sim. Sobre essa questão Claro. da democracia digital, em 2001, havia uma discussão e uma disputa em torno do termo governo eletrônico. Governo eletrônico? Governo eletrônico. O que estava se discutindo ali? Tinham duas visões sobre o que poderia ser um governo eletrônico. Uma é a visão de prestação de serviços online, que é você entrar lá e imprimir a segunda via do seu IPTU. Tá. A outra visão de governo eletrônico era uma visão de governo eletrônico que queria democratizar a governança. Você fazer processos participativos pela internet. Essa visão de processo participativo, de democratização, democracia participativa, ela perdeu a disputa. E não só na internet. Não só na internet, mas ela perdeu essa disputa. Sim. Hoje, quando você fala de governo eletrônico, você está falando de prestação de serviços. Né? Tá. Então, isso se perdeu. E em 2001, 2002, quando a gente estava discutindo, fazendo esses debates, a galera fazia altas discussões de, nossa, em 2019 estaremos com vários processos automatizados para tomada de decisão, consulta popular. Isso não se realizou. A gente esse negócio foi... E muito por vontade política. Sim, porque mesmo você tendo as ferramentas para tomar várias decisões online, tem uma outra coisa que não passa pela tecnologia, ela é essencialmente política. É a decisão de quem decide sobre o que vai se decidir. Claro, claro. Né? Além de quem vai botar em prática tudo isso, na verdade? Sim, e dos vários assuntos que podem ser tomados por consulta pública, quem é que vai decidir, este assunto, coloque para ser consultado? Sim. Então, a gente perdeu um pouco essa discussão, ela acabou. Assim, em meados de 2004, o termo de governo eletrônico que se consolidou Sim. foi o de prestação de serviço. Acho que o que chega mais perto é a discussão do marco civil regulatório. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.